A paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando o livro de Levítico. Neste terceiro trimestre, concluímos Êxodo, agora vamos para Levítico. Estamos na segunda lição, que fala de Levítico, que é a lição de número 12. Ela está inserida no capítulo 16 e 17 de Levítico. E o título da lição hoje é O Dia da Expiação. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer a seriedade do pecado. O segundo objetivo é saber que Deus quer relacionamentos. E o terceiro é apontar ou apropriar-se da provisão de Deus em Cristo. O texto áureo nos diz: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 16, 34. A verdade prática vai dizer: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que eram uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus. Ou seja, não que não pudesse existir pecado, mas que esse pecado não viesse atrapalhar. E aqui também acerca da palavra estatuto perpétuo. Perpétuo porque enquanto dura o ofertante, o pecador, e também o sacerdote. Depois que vai passar para a eternidade com o sacerdócio de Jesus, aí tanto aquele que entrega a sua vida a Jesus é eterno também, e como o próprio sumo sacerdote de Jesus também é eterno, fez de uma vez por todas. A introdução à lição vai dizer: o dia da expiação, também conhecido como o Yom Kippur, o dia do perdão, era o mais solene dia sagrado de todas as festas israelitas, ocorrendo um dia no ano. Ocorria uma vez no ano, um dia no ano. No 10º dia de Tisrei, o 7º mês, no calendário hebraico, que corresponde ao período entre setembro e outubro do nosso calendário. Então, o calendário judaico ele foi mudado ali no Egito, quando Deus diz: a partir de hoje esse aqui vai ser o primeiro mês, que foi quando começou com a Páscoa. E isso por isso que nós temos esses 2 calendários, o hebraico e o nosso calendário. Um dia de purificação. O primeiro ponto vai dizer: o dia da expiação representa algo grandioso. Era uma sombra daquilo que um dia se tornaria realidade, apontando para Cristo. Na realidade, toda a Bíblia, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os Salmos, os profetas, eles sempre apontam para Cristo. Desde do início, Cristo é o mistério oculto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Primeiro, a razão desse dia. E então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui o Senhor ordena que o Arão, sumo sacerdote, não entrasse mais ali todos os dias, né? De certa forma, pelo que a palavra está dizendo aqui, antes de que Deus falou isso, ele entrava, mas agora, a partir daqui, que ele não entrasse mais todos os dias, ou sempre, que o Senhor estava estabelecendo uma data específica para ele entrar no Santo dos Santos. Deus diz que o sumo sacerdote Arão não podia entrar no Santíssimo Lugar a toda hora ou todo dia, mas única vez, um dia no ano, né? E aqui está dizendo um dia no ano, e não uma vez ele entrava no ano, ele entrava um dia, mas nesse dia do ano que ele entrava 3 vezes. Nesse dia do ano,
Arão entrava 3 vezes, porque ele entrava só para sacrificar ao Senhor. Ele não podia entrar, ele não dava conta de entrar só uma vez, porque ele, com as mãos ocupadas, ele tinha que vir. Primeiro ele tinha que entrar com o sangue do novilho para o seu pecado, para reparar o seu pecado e da sua casa. Depois ele voltava com o sangue do bode para apresentar pelo povo. Então aqui em Levítico 16, verso 12, ele entra a primeira vez, em 16, verso 14, a segunda vez, e em 16, verso 15, a terceira vez. Então, o que nós aprendemos, que ele entra uma vez por ano, não é uma vez, ele num dia no ano, nesse dia, ele entra 3 vezes no Santo dos Santos. Está registrado aqui em Levítico 16, de 12 a 15. Pois bem, e aqui a razão desse dia era para que ele não entrasse mais como era de costume, né? Como fica comprovado aqui, que se a partir de então ele não pode mais entrar, significa que ele entrava. Pois bem, uma pergunta natural com tantos sacrifícios sendo oferecidos cotidianamente, por que ainda é necessário um dia especial para a expiação? Romanos 6,6 vai falar acerca de que nós temos o corpo do pecado. Existe pecado e pecados. São 2 coisas bem distintas. Jesus, quando ele vem, ele entrega a sua vida, ele nos perdoa do pecado. Aquele pecado que não tinha nada a ver conosco, porque foi Adão que pecou. Assim como está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem veio a graça. Então, nem a graça tinha a ver conosco, como também o pecado não tinha a ver conosco, porque nós não pecamos, quem pecou foi Adão. Mas assim como um pecou, todos pecaram. Assim como um morreu, um justo morreu pelo pecado, assim todos que foram chamados, que foram escolhidos, que foram separados, que foram conhecidos, Romanos 8, versos 29 e 30, deixa bem claro isso. Aí sim, aí agora nós somos perdoados desse pecado, né? Então a questão aqui que é a questão do pecado. Nós temos o corpo do pecado. Esse corpo do pecado, a gente não quer pecar, mas nós temos uma natureza pecaminosa. É diferente de pecados, né? Então existe o pecado e pecados. O pecado, nós somos perdoados. E pecados, nós temos que ser libertos, segundo a palavra de Deus. Esses pecados que nós devemos ser libertos é aquilo que em 1 João está dizendo: filhinhos, não pequeis, 1 João 2, verso 1. Mas se pecar, nós temos um advogado. E já em 1 João, verso 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Então, esses aqui são os pecados que nós cometemos por conta da natureza pecaminosa que nós herdamos lá do Éden, de Adão. Não tinha nada a ver conosco, mas como por um homem que entrou o pecado no mundo, assim passou a todos os homens. Então, a graça também não tinha nada a ver conosco. Foi o Senhor que de graça, né, entregou-se por nós. Também não tem nada a ver conosco. Mas, para aquele que é redimido pela graça, o que está em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Nós não tínhamos nada com isso, não tem nenhum merecimento, não tem nada. Mas isso vem, é um dom. A salvação, ela é um dom. E assim como o próprio escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer que dom é irreversível. Os dons de Deus são irrevogáveis, ele não volta a tomar. Pois bem, então aqui fala do pecado e os pecados, né? Que fique bem claro acerca do pecado e os pecados. O pecado, nós somos perdoados. Aqueles que se chega a Jesus é perdoado do pecado. Daquele pecado que é a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus.
Agora, nos chegando a Cristo, agora o nosso espírito é novamente conectado com o Espírito de Deus. Aí nós somos perdoados do pecado. Agora, os pecados, nós precisamos ser libertos desses pecados. Esses continuamos a pecar, mas esses a gente confessa a Jesus sempre. Porque Jesus é o sumo sacerdote, como nós vamos ver aqui adiante. Segundo o subtópico vai dizer o que acontecia, né? Em Levítico 16:3, o que acontecia? Entrará Arão no santuário com isto o quê? Com o sangue de um novilho pela oferta pelo pecado e um carneiro pelo holocausto, né? O holocausto é quando o animal é queimado todo e o sacrifício é tirado algo, né? Tirado algumas partes que o sacerdote tinha direito a comer. E outras partes era queimada fora do tabernáculo. E aqui, antes de entrar no tabernáculo, Arão deveria tomar banho e vestir-se roupas especiais. Depois ele sacrificaria o novilho como uma oferta pelo pecado seu e da sua família, Levítico 6:11. O sangue do novilho devia ser espargido na arca do concerto, na arca do testemunho, né? Então Arão deveria trazer 2 bodes, um para o sacrifício por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os pecados, os seus pecados, aqui sim, né? Aqui ele entraria com sangue pelos pecados, e não mais pelo pecado. Pelo pecado era Arão que entrava, pelo seu pecado, com sangue do novilho, e ali ele estava simbolizando Jesus. Depois ele pegava o sangue do bode, e aí era pelo povo, aí era pelos pecados, e não tinha mais nada a ver com o pecado do Éden. E aqui fala de 2 bodes. Um era sacrificado ali no tabernáculo, e o outro era liberado para morrer no deserto, simbolizando também Jesus, que Jesus foi morto fora de Jerusalém. Então, todo ano, esses 2 bodes, ele era sacrificado, um dentro e o outro fora, porque simbolizava, e esse que ele era deixado no deserto, era levado por um homem designado para isto. O bode vivo, então, simbolicamente levava para longe todos os pecados do povo, os quais foram perdoados por mais um ano. Então, esse bode levava os pecados. Atualmente, o Yom Kippur ainda é celebrado pelos judeus, mas como não existe mais templo, isto é feito nas sinagogas com os judeus, com jejum e oração, né? Porém sem as ofertas de sacrifício. O terceiro e último tópico do primeiro vai dizer o significado. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito. Para sermos aceitos, o nosso culto, a nossa adoração, é necessário que adentramos à presença de Deus com ofertas. Com ofertas de louvores, com ofertas, seja que for, mas seja com oferta. Não entramos na presença de Deus para cultuar o Senhor de mãos vazias. Nós somos ensinados na igreja que a gente vai na igreja para buscar. E não é para buscar. Nós vamos para a igreja para apresentar, para levar, para entregar. Nós vamos fazer uma entrega. Um culto não é algo que se vai buscar, é algo que é nosso e que nós vamos entregar a Deus. E ao chegarmos no lugar desse culto, onde nos reunimos para cultuar o Senhor, nós vamos invocar o nome dEle, através de louvores, através de cânticos, de hinos, e ali nós vamos invocar o nome do Senhor. Quando isso acontece, quando invocamos o nome do Senhor, Ele desce para receber a sua oferta. E nós não devemos nos apresentar a Ele de mãos vazias. Então é isso que é o culto. Mas nós somos uma igreja Nutella, que as pessoas só foram ensinadas para ir para buscar.
E muitos não levam nada, não levam oferta, não abrem os lábios, não se levanta, não faz gesto nenhum. A qualquer momento você pode entrar na internet e você pode digitar Israel lá ao vivo, que você vai ver 24 horas os judeus e os israelitas se apresentando ali no pedaço de muro ali onde era o templo, e eles ficam se movimentando, eles na oração deles não ficam só parados, porque o salmista diz que todo o seu ser, todo o seu corpo louva a Deus. Então eles ficam se movimentando para frente, para trás, de lado, com as mãos para cima e orando. E é isso, eles estão se entregando a Deus por inteiro. Então esse é o significado, né? Em Levítico 1:4, nós só seremos aceitos, o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração só será aceita se adentrarmos com sacrifício, com ofertas. Claro que hoje o sacrifício não é mais de animal, né? Hoje nós devemos nos apresentar a Deus com ofertas de lábios, ofertas financeiras, ofertas de louvor, né? Mas não devemos ficar inertes, não devemos ficar parados quando vamos invocar o nome do Senhor no santuário ou no lugar de culto. Pois bem, o segundo ponto aqui vai dizer o nosso sumo sacerdote. Fica claro na legislação levítica que ninguém poderia expiar seus próprios pecados. Era necessário um mediador humano para sempre, né? Um mediador humano apresentar sacrifícios pelo povo. Esse mediador era o sumo sacerdote e era a figura central do dia da expiação, que apontava para Jesus, um superior sumo sacerdote. Vejamos a superioridade em relação aos demais. Primeiro, sua santidade. A questão da santidade. Santo é o altar. O altar sempre foi Cristo. O escritor Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a pedra que os seguia, os israelitas, pelo deserto, né? Nas 42 estalagens que eles se instalaram no deserto, sempre que eles iam para o lado leste, tinha uma pedra, um altar para imolar os animais. E esse altar é Cristo. Então, o nosso altar é Cristo. Mateus 23:19 vai dizer, o altar é que santifica a oferta. Então, nós somos entregues por Deus a Jesus como oferta. E Jesus, para si, proveu para si uma oferta que foi o próprio Jesus. Ali, tipificado ali, quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaque. E aí, quando Isaque pergunta, pai, está faltando algo aqui, eu estou vendo que nós temos a lenha e o fogo, mas o cordeiro. Aí, Abraão responde, filho, Deus para si proverá. Então, Deus proveu para si, que foi a Cristo, e agradou moê-lo. Foi Deus que matou Jesus em nosso lugar, porque um justo deveria morrer pelos nossos pecados. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Quando pecamos, é o diabo que vem para nos afastar de Deus, mas Deus nunca se afastou de nós. Foi o que aconteceu com Adão quando pecou. Deus continuou descendo, da mesma forma para conversar com Adão. E ali conversou com Adão, resolveu a questão do pecado dele, cobriu ele, né? Matou o animal, cobriu com sangue e tirou do jardim para que ele não tocasse na árvore da vida até que Jesus viesse. E tirou ele do jardim para disciplinar, não tirou para matar. Pois bem. E aqui o segundo ponto do segundo tópico vai dizer a sua santidade. Nós temos aqui, como falamos aqui, que o altar é que santifica a oferta, né? Em Romanos
capítulo 12, verso 1, diz: rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, no altar que é Cristo. Nós devemos nos apresentar, né? Está lá também em Hebreus, capítulo 10, em Hebreus, capítulo 9, verso 28, está falando dessa entrega, que nós vamos buscar a presença do Senhor e nós vamos nos entregar. Nós vamos buscar, buscar a presença do Senhor no sentido de adorar, né? Nós vamos invocar o seu nome. Glória a Deus. Sua santidade, isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano. Aqui está escrito certo, uma vez por ano. Mas é um dia por ano, é um dia do ano, mas ao tocante, ao entrar no Santo dos Santos, Arão entrava 3 vezes, o sumo sacerdote entrava 3 vezes. Fica claro que qualquer leitor bíblico, a influência, né, do sistema levítico, as ordens para este dia da expiação estabelecia que a sua repetição era necessário, determinadamente. Era um sistema que não oferecia um perdão final. Por que isso? Porque o sacerdote era temporário. O sumo sacerdote era temporário. Então não podia apresentar um perdão. O perdão tinha que ser temporário também. Era perpétuo, não era eterno, né? Aqui no terceiro ponto vai falar: o seu sangue, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico fala de sangue 93 vezes, do capítulo 17. Levítico orientava os judeus a não comerem sangue, né? E aí, na terceira convenção da igreja, o pastor Tiago, também, o irmão do Senhor, se levanta para dizer, para não impor carga sobre os gentios. Está lá em Atos, capítulo 15. Nós não vamos impor cargas sobre os gentios que o Senhor está salvando, assim como salvou a eles como judeus, como os israelitas. Nós vamos só falar para eles se absterem, né, de comida de carne sufocada, se absterem de sangue e também se absterem de comidas oferecidas a ídolos. E o resto não tem nada a ver, isso tudo é religião. E aí essa foi a terceira convenção que teve na igreja, que muitos dizem que foi o primeiro concílio, mas na realidade ali está sendo o terceiro. E foi o Tiago que, ouvindo tudo isso, se levantou e falou como pastor da igreja de Jerusalém. Pois bem, então, a questão do sangue nos lembra os feitos danosos do pecado. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. É por isso que um animal era morto no lugar do pecador. Foi por isso que Jesus morreu em nosso lugar. Porque era necessário, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O terceiro e último tópico, para concluirmos a lição, vai falar sobre sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Eles foram separados por Deus para cuidar do tabernáculo e todos os seus móveis. Os filhos de Levi era Coate, né? Era Gerson, Coate e os meraritas, né? Os coatitas, os gersonitas, os coatitas e os meraritas, né? O Merari, Gerson e Coate. Então, desses 3 filhos de Arão, Deus ordena a Moisés para dividir esse povo, essa descendência, para cuidar dos utensílios do templo. E só os descendentes de Arão é que eram separados para o sacerdócio. Nem todos os homens descendentes de Arão eram sacerdotes, mas só poderia ser sacerdote se fosse da descendência de Arão.
Agora, para cuidar do templo, na questão do desarme, né, da montagem, da desmontagem, na questão dos utensílios, e era entregue a descendência desses 3 filhos, né, de Levi. Aí por isso que chama os levitas. E eles eram, os da descendência de Arão eram aprendizes de sacerdote. E eles eram ensinados desde cedo, né, desde uma idade tenra, e aos 25 anos eles começavam o sacerdócio, mas só podia assumir o sumo sacerdócio quando te completava 30. Assim como Jesus, quando completou 30 anos, foi ungido, foi batizado por João Batista. E aí eles trabalhavam até os 50. Depois eles continuavam servindo, depois dos 50 anos, mas no tocante de ensinar aqueles que iam chegando, que iam completando os 30 anos. E os que chegassem a 25 ali como sacerdote. Para ser sumo sacerdote era quando completasse 30. Pois bem, o primeiro ponto aqui do terceiro tópico vai falar sobre reverência e temor no serviço, né? Reverência e temor no serviço: vestirá uma túnica de linho sagrado, terá as alças de linho sobre a pele, cingirá com um cinto de linho, cobrirá com a mitra de linho, e são estas as vestes sagradas, e banhará o seu corpo em água, e então os vestirás. Então aqui está falando de vestimenta, de decência e ordem, né? No tocante ao culto. Claro que não tem mais essa vestimenta, né? Cada nação, cada país tem a sua vestimenta, mas sempre, quando estivermos adorando ao Senhor, como nos juntarmos para adorar ao Senhor, que venhamos nos vestir adequadamente para isso. O segundo subtópico do terceiro vai dizer: levitas hoje, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, e os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. Então, os levitas recebiam o dízimo do povo, e os levitas é que levavam os dízimos à casa do tesouro para entregar aos sacerdotes. Ali em Malaquias 3, a partir do verso 10, quando Deus está falando através do profeta Malaquias, ali não é o povo que estava roubando Deus, que não estava entregando o dízimo, o povo estava entregando. O problema, o desvio estava entre os levitas até chegar na casa do tesouro, que era entregar para os sacerdotes. E os levitas é que recebiam os dízimos, e aí dos dízimos dos levitas que eles dizimavam para o sacerdote. E é disso que Deus está cobrando, e não do povo. O povo estava entregando certo. Os levitas é que estavam ali desviando, né, fazendo algo de errado. Terceiro tópico aqui, o subtópico do terceiro ponto vai dizer: sacerdócio de todos os salvos. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que ofereçam ao holocausto ou sacrifício e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-los ao Senhor, esse homem será eliminado, será extirpado do meio do seu povo. Então, lá em Apocalipse, Jesus, quando adentra no Santo dos Santos, depois da obra redentora, ele nos fez reis e sacerdotes. É claro que o rei ainda não somos, estamos esperando ele vir reinar no milênio. Mas sacerdócio nós já somos todos sacerdotes, porque ele nos fez sacerdote. Todos os crentes, homens e mulheres, são sacerdotes de Deus, porque assim Jesus o fez, nos fez sacerdote. Ele nos fez reis e sacerdote. Agora, rei ainda não estamos reinando, assim como Jesus ainda não está reinando, porque ele vai reinar, vai começar reinando 1000 anos aqui na terra, nesse mundo ainda perdido, nesse mundo ainda para resgatar, para restaurar esse mundo, depois reinar eternamente. Fomos comprados pelo sangue da nova aliança de Jesus, né? Mais ampla
que é estabelecida com o povo hebreu, e constituídos reino e sacerdócio, Apocalipse 5, de 9 a 10. Assim, o termo levita não parece o mais adequado para designar aos que creem em Jesus. Da mesma forma, a tendência judaizante de algumas igrejas, né, de trazer para o culto alguns utensílios para a igreja. Quando você traz no sentido didático, para você mostrar a arca, para você mostrar ali como é que era o tabernáculo, no sentido didático, tudo bem. Agora, no sentido de adorar, como uma peça de adoração, isso a pessoa está fazendo, está cometendo, está sendo, ele está adorando outros deuses, né? E isso não é admissível, a palavra não nos dá esse direito. A gente pode trazer essas peças, montar isso no sentido de ensinar, mas não para adorar, como a gente tem visto igrejas aí, adorando a arca, né? Ali do testemunho, faz aquela caixa de madeira, e fica adorando ali, fazendo um culto judaico, e isso não é bíblico. A gente pode trazer isso para título de ensino, para ensinar como é que é montar o tabernáculo, montar ali de que forma os utensílios ficavam, né? As portas do tabernáculo, são 3 portas. Tinha 3 portas no tabernáculo, são 6 as mobílias do tabernáculo, simbolizando o homem, né? Tudo ali apontando para Jesus. Pois bem, concluindo aqui, hoje acerca da igreja, a doutrina bíblica do sacerdócio de todos os salvos é extremamente valiosa. Todos temos acesso a Deus, não precisamos de intermediários, nem de sacerdotes levitas, santos ou papas ou mediadores. Todos os crentes em Cristo são, de certa forma, sacerdotes da nova aliança, consequentemente chamados a ministrar a este mundo perdido, em 1 Pedro 2,9, a mesma bênção prometida a Israel em Êxodo 19, 5 e 6. E agora, dita a igreja, a tarefa de fazer a obra foi dada à igreja como um todo. O Espírito foi dado a todos e não apenas aos líderes, né? A gente não tem mais essa questão do tutor humano ali. Tem pessoas que se aproveitam disso, se a senhoria das pessoas, e as pessoas aprenderam a gostar disso, né? A endeusar o homem, e isso passa a responsabilidade para o homem, não, e tira a responsabilidade dele de fazer, de expandir o reino de Deus, de fazer a obra de Deus. Hoje a gente tem igreja, as igrejas hoje viraram creche, e os pastores hoje são babás, e não é para ser assim. Nós vamos à casa do Senhor para servir, e a igreja ela não é entre 4 paredes. A igreja ela tem que trabalhar mais fora do que dentro. As pessoas só querem saber de trabalhar dentro. E o seu ministério é justamente fora, né? O que tem que chegar na igreja é a entrega, para nós entregar o fruto do nosso trabalho que foi fora, trazendo almas, trazendo vidas para a igreja, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas, nosso louvor, nossa gratidão para a igreja, e não ficar ali cuidando de igreja, ornamentando a igreja, cada culto temático, culto disso, culto daquilo, não tem nada a ver. E nós temos que ter célula nas casas para ganhar vidas, assim como na igreja primitiva, era nas casas, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. E isso a igreja não está fazendo, o seu trabalho, que é pregar o evangelho, é expandir o reino de Deus a todas as nações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.